só estamos esperando começar aqui na rádio. Sejam bem-vindas. Compartilhe a live aí, que já já a gente começa. Eu tô achando que tá torto um pouco. Daqui eu tô vendo torto. Tá vendo torto? É porque daqui a gente não vai conseguir ver. Nada. É porque daqui a gente não vai conseguir ver. Daqui, aquela de óculos, mas não estou vendo nada. Começamos? Boa tarde, amigos! Eu sou a Ciri Santos, sou a responsável pela bancada do Consultre Sem Tabu, um programa que fala sobre sexualidade e saúde íntima feminina. É um prazer recebê-los aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Todas as quintas-feiras, na verdade, a gente está tendo duas, quinta-feira sim, quinta-feira não, devido a umas questões aí, mas só que a gente está pensando também em passar o programa para todos os sábados. Eu acredito que vai ser melhor aos sábados, porque quinta-feira é um horário bem difícil, sabe? De conseguir um convidado para vir, por ser durante a semana. O horário das 2 horas também é um pouco mais delicado. E a gente está vendo aqui na Rádio Capes para conseguir transferir o programa para os sábados. Então, é uma coisa que está em planejamento, mas logo eu já vou ter uma resposta para ver se eu vou conseguir para os sábados. E, minhas amigas, hoje a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Elaine Joyce, essa maravilhosa aqui do meu lado. E a gente vai falar sobre dores nas relações sexuais e sobre o óleozinho lá de cannabis. Oba! E como ele pode nos ajudar no tratamento contra essas dores. Elaine, meu amor, seja muito bem-vinda à bancada do Consultre Sem Tabu. Prazer recebê-la aqui. Boa tarde para todo mundo. Se apresente aí para as nossas amigas. Vamos lá. Meu nome é Elaine, eu tenho 41 anos, sou fisioterapeuta pélvica, estou na fisioterapia já há 20 anos, mais na pélvica há 3. Trabalho muito com as rotinas de disfunções sexuais, urinárias e coloproctológicas, né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre dores na relação sexual, por que isso acontece, o que a gente pode fazer, quem a gente tem que procurar. O que a gente não pode é normalizar, achar que vai tomar uma tacinha de vinho e vai ficar tudo bem. Né? E nem é só a tacinha de vinho, achar que sentir dor durante o ato sexual é normal. Dor nunca é normal, né? Nunca é normal. Mas a gente acaba sentindo um incômodozinho ali e vai protelando, achando que da próxima não vai sentir, e vai ali empurrando com a barriga um problema que pode vir a se agravar muitas das vezes. Sim, muitas vezes esse problema ele pode estar associado com outros sintomas, sim, né? Então, sei lá, um fluxo muito intenso, né? Essas dores, elas ficarem mais intensas, estender para o resto da pelve, não só no momento da relação sexual ou depois. Então, é importante estar sempre atento, procurar um médico ginecologista, fazer um diagnóstico, ter um diagnóstico do porquê que aquela dor está acontecendo. Né? E assim, a gente tem, eu falo a gente porque eu acredito que 90% dos brasileiros tem esse probleminha que é a gente vai esperando, tipo, sentir uma dor aqui e vai esperando a coisa se agravar ou então ela se curar por si só, né? Você achar por si só uma solução para aquele probleminha, ao invés de procurar um profissional que possa te ajudar de forma eficiente para poder lidar aí com esse probleminha. E a gente vai ali, eu digo por mim mesmo, que eu tenho uma maior dificuldade em procurar um médico, e a gente vai assim, empurrando, sentir uma dorzinha aqui, não, vou tomar um remedinho em casa, esperar, resolver, e aí sim, se permanecer, se continuar, ou então, se aumentar, aí sim eu procuro uma solução. Sim. Quando a gente fala em dor cíclica, que são as dores de cólica, cólicas menstruais, tá? Que no caso a gente vai falar em dor na relação sexual, sim, as pessoas normalizam mais ainda. Então, acha que pode ser uma incongruência somente ali entre o pênis e o canal vaginal, sim, né? Ou, não, porque o pênis era muito grande, coisas desse tipo. É lógico que isso também pode causar dor, sim, né? Mas muitas vezes está associado com outros sintomas. Então, de repente, é uma mulher que tenha endometriose, né? As dores da endometriose, elas geralmente são dores de fundo, elas são no fundo, a mulher sente uma dor embaixo do ventre. Essa dor, ela é no momento da relação sexual e muitas vezes ela é depois também dessa relação sexual. E uma endometriose também, muitas vezes a mulher, ela tem um orgasmo e ela começa a sentir dor pós-orgasmo, né? Por quê?
Porque ela mexeu com ligamentos e mexeu com questões musculares. Quando Sim. ela tem um orgasmo, ela contrai muito. Além de todo o corpo, ela contrai o canal vaginal. E aí, se naquela região ali ela tem focos de fibrose, ela vai sentir dor pós-orgasmo. Né? Então, não só na relação sexual e penetração em si. Às vezes a mulher faz uma masturbação, né? Está no momento de masturbação e pós o orgasmo, que dor! E seria aquela dor mais pontual, tipo assim, uma dor em cima do umbigo, que normalmente você sente uma dorzinha mais acima do umbigo. Então, a dor da endometriose, ela geralmente se concentra embaixo do ventre, mas ela pode se dar em qualquer região do abdômen. Sim. Essa dor próxima do umbigo, ela é muito característica. Tem uma dor que tem pacientes que falam, nossa, parece que enfiou uma faca no meu ânus. Elas sentem uma dor, por quê? Por conta de um ligamento que vai próximo ao reto. Sim. E aí, esse ligamento, no movimento do orgasmo, né, em que ela faz contrações, depois ela sente essa região tensa e sente dor. Além do que, no próprio canal vaginal, ela pode sentir dor ali em algumas regiões, né? Sim. Por conta de endometriose. Isso no caso de endometriose. Mas eu falo também que tem várias outras doenças que podem causar dor, né? Um vaginismo, por exemplo, que é uma doença onde a gente tem um fechamento do canal vaginal, né? Sim. O vaginismo, ele está muito associado com questões psicológicas também, né? Geralmente são mulheres que tiveram abuso, né, na infância, ou não mesmo na infância, mas que só passaram por abuso, né? Então eu falo que para o vaginismo ele tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre com um terapeuta psicólogo acompanhando também, né? E outras doenças, né? As doenças ligamentares, como eu falei, que podem ser de própria endometriose, constipação. Constipação, sim. Constipação causa dor na relação sexual. E o que viria a ser essa constipação? Fala pra gente. Constipação é quando a gente tem o intestino muito preso. Sim. Então, tem gente que fala assim... eu vou no banheiro uma vez por semana, que legal. Não, gente, o certo é a gente evacuar todos os dias, né? Sim. Então, quando a pessoa é uma constipada e é uma constipada crônica, ela vai ter dor na relação sexual, porque a ampola retal dela ali, o reto fica muito próximo do canal vaginal. E aquele reto, ele tá sempre distendido, cheio de fezes. Aí, o que acontece? Dor. Dor no momento de penetração. Ou então, tem duas coisas ali disputando um espaço, né? Um pênis no canal vaginal. E as fezes. E as fezes ali atrás. Então, gente... Tem gente... isso me esclarece muita coisa. Constipação também causa dor na relação sexual. E detalhe, muitas vezes é só fazer um esvaziamento intestinal. Você vai ter relação sexual, não vai ter dor. Nossa, que interessante. Eu nunca soube disso, nunca imaginei que o fato de você não conseguir evacuar, que o normal é evacuar todos os dias, isso pudesse te trazer esse pequeno, grande problema. Sim. A gente até nem coloca evacuar todos os dias, Sim, como não sendo constipação, porque eu tenho pacientes que evacuam todos os dias, mas não faz o esvaziamento completo. Sim. Aí a pessoa fala que tem sempre a sensação de um peso ali no ânus, né? Às vezes está acompanhado de hemorroidas, plicomas. E aí aquele peso que ele tá ali é simplesmente porque ele não faz um esvaziamento completo. Vai todo dia no banheiro, vai um pouquinho. Um pouquinho. E acha que tá a joia, tá tudo certo. E não tá. E como a gente sabe que fez esvaziamento completo? Então, a gente tem uma sensação no próprio abdômen, no próprio ânus. Você tem que perceber que você tem aquela sensação de... Tirei um peso da Tirei um peso. E é bem isso. Porque muitas vezes a gente vai urinar e vai evacuar com pressa. Verdade. Tá com pressa. Ou então, não estou na minha casa com o bumbum lá nas alturas, não senta na privada. Isso causa um não esvaziamento completo, né? E aí, o que vai acontecer? Dor na relação sexual depois. Isso se torna crônico.
A pessoa pensa, eu não tenho intestino bom e tá tudo bem e deixa. E só que isso só vai piorando, só vai piorando. A gente não pode esquecer que constipação, ela evolui gravemente para uma incontinência fecal. Esse paciente começa a perder fezes. Gente, Vamos cuidar do gente, intestino. tá ouvindo? Esse papo, eu tô aqui ligadíssima. Ela tem um problema seríssimo para poder evacuar. Ela tem dificuldade, porque ela é muito ressecada. E ela não consegue evacuar. Tipo, uma vez, no máximo 2 na semana. Quando faz? Pode ser um tema para se falar. Tem Como... várias coisinhas que se pode fazer, né, para melhorar isso. Quando a gente vai no médico, mesmo, o médico sempre fala, toma 2 litros de água. Mas não é só isso. Às vezes você vira um pudim de água e assim... A questão é, você fala sobre isso quando você vai ao médico? Porque assim, ninguém fala. Não fala. E eu Sabe quando que vai falar? Ela nunca falou. Sabe quando vai falar? Quando tiver um problema. Porque eu tive uma hemorroida, eu tive um plicoma, meu ânus não é mais o mesmo, tem alguma coisa errada. Aí você vai no proctologista e aí você vai ter noção disso. Porque até então... Você vai deixando. Tipo, aí eu não evacuo todos... Eu não evacuo todos os dias, eu evacuo uma vez na semana. Então, isso para mim, eu sinto dor na relação, mas para mim não advém do fato de eu não evacuar como eu deveria. Então, o que eu faço? Eu relevo isso. Releva porque você acha que isso ok. Aí pensa até que, na verdade, eu tenho um problema que está me fazendo não evacuar e ter dor na relação sexual. E muitas vezes o problema da constipação que está fazendo você ter dor na relação sexual. Aí você vai protelando, vai protelando. Isso mesmo. Realmente, eu tenho certeza que você nunca tocou no assunto. E assim, além da endometriose, tem a constipação, que pode ser uma das causas que causa dor na relação. Uma das causas que causa dor na relação. Foi muito bacana. Tem outras? Tem outras, que são as que mais incomodam. Então, e quais são? As mulheres na menopausa. As mulheres na menopausa. Alteração hormonal. Sim, que causa ressecamento vaginal. Exatamente. E as mulheres no puerpério. Então, aquelas mulheres que acabaram de ter bebê. Sim. E não querem saber de ter relação sexual. E quando vai ter, uau, que dor. Por quê? Por alteração hormonal. Por alteração hormonal, né, a mulher ela pode ter uma redução desse canal vaginal. Sim. Isso geralmente acontece em mulheres que estão no puerpério, mulheres que tiveram bebê, principalmente se elas estiverem amamentando. Por quê? Porque a prolactina, que é o hormônio lá responsável pela amamentação, ele compete com a libido, né? Não tem como ter... Não, ou você tem uma coisa ou você tem outra. Tem mulheres, gente, isso não é uma regra. Tem mulheres que falam, nossa, eu tive bebê e estou subindo pelas paredes. Nossa, que maravilhoso para você. Mas não é. Mas, já ouvi, mas não é o que a maioria sente, né? Normal, né? Existem vários, né, fatores, né? Tanto hormonal, por questão da prolactina, como outro fator também muito comum no puerpério. Gente, a mulher está voltada para a cria dela, né? Ela quer usar os peitos dela para amamentar, ela quer cuidar do bebê, ela está cansada. Exausta, porque ela cuidou do bebê e da casa o dia inteiro à noite, ela quer dormir, que é quando, né, geralmente as pessoas se procuram. Então, assim, tem vários fatores. O puerpério, eu falo que o principal é essa questão hormonal, e essa questão hormonal, ela faz o quê? Ela reduz a lubrificação do canal vaginal, né? Sim. Então, como a mulher pode, pelo fato dela ter essa redução, né, de lubrificação, ter a redução, muitas vezes esse canal vaginal, ele reduz, sim, né, também por questão hormonal, mas isso é momentâneo, ele volta depois. E aí vai ter dor na relação sexual, na penetração. Essa dor, ela geralmente ela pode ser no começo, né, da penetração, quando a gente fala em alteração de lubrificação, ou então ela pode ter uma dor de fundo, que é mais difícil, mas normalmente essas mulheres de puerpério são
a dor ali no começo. E no caso dessas mulheres no puerpério, qual seria o tratamento adequado para elas? Porque eu acredito que para elas seria um tratamento diferente de uma mulher que está com um problema de falta de lubrificação, no caso. Da menopausa. Isso. Então, são 2 fatores, né? Sim. Menopausa é por uma alteração hormonal, mas a menopausa a gente pode jogar hormônio ali naquela mulher. Sim. Então, ela pode fazer uma terapia hormonal. No caso da mulher que está no puerpério, né, muitas vezes a saída não é essa, não é melhorar essa questão hormonal, mesmo porque tem muitos hormônios que não são compatíveis com a amamentação. Sim. Né? Então, a gente fala que essas mulheres, elas têm que trabalhar mais ali a lubrificação. Eu falo que assim, os homens, eles vão para o sexo para relaxar, Sim. né? A gente só vai se a gente estiver relaxado. Relaxada. A gente não estiver relaxado, Não foi. Só que com quem nunca aconteceu isso, né? Tô tão afim, mas vamos lá, vai. Aí depois no meio, parece que eu tô afim, parece que eu tô gostando. Começando a Aí, o que acontece? Para que isso aconteça, a mulher pode até ir para essa relação sem estar, né, com desejo, enfim, mas ela usar um lubrificante. Sim. Usar lubrificante. Então, eu digo que tem vários tipos de lubrificante. Lubrificante é a base de água, lubrificante à base de óleo, né? Mas usar uma lubrificação. E ter paciência, né, gente? Porque a gente sabe que às vezes isso dura 2, 3, 4 anos. Então, assim, paciência da mulher, paciência do companheiro e, assim, lembrar que sexo não é só penetração, Sim. né? Muitas vezes, se eles estão com vontade, não, estão querendo estar juntos, mas a libido ali não tá gritando, vocês podem tentar se namorar, né? Beijo na boca. Beijo na boca. E isso fundamental, gente. E é isso que traz o desejo, né? Então, muitas vezes ali, um beijo na boca, um abraço. Gente, eu falo que às vezes até o marido ir lá e fazer uma coisa que, tipo, ele não costuma fazer. Quando eu digo uma coisa, eu digo assim, ai, meu Deus, ele arrumou o guarda-roupa dele. Ai, tô excitada! Sabe, coisas desse tipo? Sim. Gente, eu cheguei, o homem fez a janta, uau! Ai, que delícia! Então, assim, eu falo que o namoro, às vezes, ele não tá no sexo, na penetração em si. Ele tá no beijo, ele tá nas brincadeiras, ele tá na masturbação de um outro. A gente pode se masturbar sozinha, ele tá na conversa, né? Então, a gente tem várias outras formas, né? E, às vezes, essas pequenas coisas que ativam um desejo. E assim, eu tava falando isso com um amigo, que a questão do beijo em si. É incrível que quando você é adolescente, canto você beija o seu boyzinho. E assim, e não é aquele beijinho sem graça, não é aquele beijo que parece que você vai devorar o outro. E quando você tá num relacionamento, não todos, obviamente que não todos, isso acaba ficando de lado. E, gente, o beijo, e eu tô falando beijo mesmo, beijo de língua, aquele beijo que te tira o fôlego, faz toda a diferença, gente, na relação. Faz. Porque através do beijo, além dos músculos lá que o beijo, né, movimenta todos os músculos, o beijo, ele faz com que você sinta vontade de ir para um próximo passo. O beijo te queima, quando o beijo é bom também, né? Eu tô falando lá de uma relação lá. De uma relação. Então, o beijo, ele te queima da ponta do dedo até o fio de cabelo. Sim, o beijo, ele é uma ótima preliminar, né? E ele é um ótimo fechamento também, né? Então, assim, namorar é a melhor saída para a libido. Eu sei que às vezes bate aquela parte, que preguiça. Gente, que preguiça. Eu falo para as minhas pacientes que elas têm que criar. Isso cria uma rotina. Quando você é solteiro, você sai para transar. A gente sai para transar. Quando você é solteiro, você sai para transar. Quando você tá casado e tá ali, tem o filho. Primeiro que tem o cansaço, tudo aquilo que a gente falou. E aí não existe mais a novidade. Qual que é a novidade? Não existe mais a novidade. Então, você tem que
criar esses momentos, criar mesmo. Ai, olha, na sexta-feira vamos levar as crianças para casa da sua mãe e nós vamos, sei lá, sair para comer alguma coisa e vamos ver o que acontece depois. Então, assim, é isso, é criar momentos. E a gente estava falando isso com um amigo nosso que ele tá com a esposa nesse período de puerpério, né? E ele falou que não tem tido relações e que ele tá bem, muito agitado. Aí eu falei, a solução é sentar, conversar com a esposa e realmente criar esse ritual. Uma vez na semana, tira um dia da semana para fazer algo somente os dois. Exatamente. Deixa a criança na tia, na avó, na bisavó, no caso de quem for, que já cuida normalmente, você já tem essa confiança também, deixar a criança com essa pessoa. E não precisa durar 2 horas, 3 horas. Não, você sai um minutinho ali, vai num hotel, vai numa janta e namora, faz aquilo que vocês faziam antes do casamento, antes de ter a criança. Porque, independente de estar no puerpério, independente do seu filho ter 2, 10, 20 anos, se você não tira o momento para o casal, a tendência é de que aquilo vai esfriando. Vai esfriando, vai se desfazendo. Porque na nossa vida, a gente preza por novidade, a gente quer novidade. Então, tudo que cai no comodismo, tudo que não é mais novidade, a gente acaba se perdendo de alguma forma. E acaba se perdendo mesmo. E muitas vezes, né, eu falo que é aquilo que a gente falou, né? Faz uma comida, lava uma roupa, já vai aumentar a libido. Muitas vezes é tirar também, ter uma rede de apoio e tirar essa carga imensa das costas da mulher. Sim. Né? Porque é difícil uma mulher que passou uma noite inteira acordada, né, com um bebê que mamou pra caramba, e aí ela acorda e ela tem que dar banho no bebê, ela tem que fazer o almoço, ela tem que arrumar outra criança para ir para a escola, ela tem que limpar a casa, ou seja, com toda essa carga, muitas vezes a gente se olha e fala, putz, eu não escovei os dentes hoje. Tô um bagaço. Eu tô um bagaço. Como é que você vai ter, né, tesão, né, com tanta carga nas costas? Muitas vezes esse homem, uma forma dele ajudar essa mulher, vamos dividir essa carga aí, né? Vamos chamar alguém para ajudar, né? Que na verdade não seria uma ajuda, né? Eu falo que seria obrigação. Todos vivemos nessa casa, né? Todos temos que compartilhar e que fazer. Eu não fiz o bebezinho sozinho, né, amor? Exatamente. Então, você teve lá a sua contribuição. Né? Então, eu levanto uma noite para cuidar do bebê, você levanta a noite seguinte. Exatamente. Se você trabalha fora, eu trabalho em casa, né? Então, é tudo um consenso. Eu acho que quando é conversado... E contanto que o outro também esteja disposto a ajudar a ouvir, né? Não adianta você conversar e o outro não estar disposto a ouvir, que ouvir é diferente de escutar. Então, tudo que é conversado, que você chega a um consenso, fica muito mais fácil. Então, a mulher, quando ela percebe que ela tem realmente a ajuda do parceiro, ela vai ficar muito mais feliz e automaticamente o sexo vai vir. Sim, com certeza. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é que muitas vezes essa mulher está em super alteração hormonal e às vezes ela está passando ali por um baby blues, né? Baby blues. O baby blues, a gente fala que é aquela... O baby blues, ele requer um tratamento médico, tá? Sim. Ele não chega a ser uma depressão, porque uma depressão a gente tem que estar por aquele período de tristeza, melancolia, por um certo tempo. O baby blues, não. Se eu não me engano, posso estar falando alguma besteira, mas a partir de 45 dias de melancolia e tristeza já entra como um baby blues. Pós-parto. Tá? Nossa, tem coisa aí, viu? Porque a mulher ela pode ter um pós-parto e tem aquela depressão durante a gestação também. Sim, tanto durante a gestação como no pós-parto. Nesse período de puerpério, é muita alteração hormonal, então é comum a mulher ficar numa certa melancolia, numa certa insegurança, não sei se eu vou dar conta ou não de cuidar desse bebê, né? E aí vem essa fase chamada baby blues, que quem vai identificar geralmente é a ginecologista ou alguma profissional da saúde, algum profissional que esteja acompanhando ela. Sim. E aí, quando a pessoa está num baby blues ou numa depressão pós-parto,
Muitas vezes a família não identifica, a própria mulher não identifica, e aí vai ser difícil também ela ter relação sexual. Ela não vai querer. Gente, assim, falando de gestação em si, eu não foge um pouco do nosso tema, mas é importante dizer que a gente normalmente imagina a gestação de uma forma totalmente diferente. E eu vi hoje uma entrevista da Tana Ayala, onde ela falava que ela odiou o processo de gestação dela, que ela odiou do início ao fim, que foi muito difícil para ela e que ela não voltaria a ter uma gestação de tão difícil para que foi para ela. E a gente normalmente, que coisa linda, romantiza isso, a palavra que eu estava pensando. Romantiza a gestação. E ela falou de uma dor muito grande que ela passou durante a gestação. E assim, a gente acaba eu falo por mim que eu nunca vivi, né? Mas a gente que dá de fora, a gente acaba realmente romantizando bastante aí a gestação. Sim, a gestação. E ela realmente falou que foi muito doloroso para ela o processo de gestação. A gestação, ela... que é um processo onde muitas mulheres têm dor também. Sim. Né? Mas aí é por uma questão física também, né? Porque tudo ali tá mudando. E também entram questões emocionais, né? No caso de quando a mulher tem dor na relação sexual e ela está gestante. Muitas vezes essa mulher, a libido dela tá zero e ela tem um certo medo, um certo pavor, principalmente se é uma mulher que já teve um aborto. Sim. Né? E o homem da mesma forma que tem homens que veem a mulher gestante como a coisa mais linda do mundo, tem homens que veem a mulher gestante como um ser que não se deve encostar. Tem lá, né, o medo de fazer sexo com a esposa durante a gestação. Exatamente. E aí eu falo que na gestação, né, as pessoas romantizam. Melhor momento da minha vida. Para muitas pessoas né? Sim. Mas para muitas pessoas não é. E as pessoas têm vergonha de falar, porque pensa que isso vai ser uma forma que está rejeitando seu filho. Não. Eu amo meu filho, mas a minha gestação não foi a coisa mais linda do mundo. Não foi a coisa mais gostosa. Então, eu acho que, assim... romantizar a gestação é um problema, né? Que aí é mais uma carga que a mulher tem que carregar, falar que tá tudo lindo e perfeito. É um problema, porque você fala assim, você chega aqui e fala assim, minha gestação foi isso, a gestação é isso. Tem uma roda de 10 mulheres e 9 falam que a gestação é perfeita, que passa aí uma não é. E pra mim foi horrível, eu vou me sentir péssima. E não fala. E você não fala isso, você não vai expor, porque você não vai falar que você desmaiava o tempo todo, que você tinha náuseas o tempo todo, que você não conseguia comer, ou que até mesmo que você sentia dores o tempo todo. Então, você se sente inibido de falar, pô, foi tão bom para elas e por que para mim foi ruim? Então, eu sou a exceção, então eu vou me calar. Exatamente. Infelizmente, né, romantizar a gestação acaba decepcionando mulheres que não têm uma gestação perfeita. Que quando você vê o que o outro foi tão bom para o outro, para os outros normalmente, né, que é mais de uma, aí você fala, poxa, então a minha gestação foi difícil porque eu posso ter algum problema, né? Então você acaba trazendo culpa. Traz uma culpa para aquele momento em que você viveu. E aí acaba sendo frustrante, né? Porque aí isso vai causar um problema também depois, né, que esse bebê nascer. Né? É um problema tanto da gestação como no pós-parto também, né? Sim. Muitas vezes até no parto, né? Dessa mulher ter uma dificuldade em relação ao parto, né? Por questões psicológicas, emocionais, né? Então, assim, romantizar a gestação é o caminho errado. O caminho sem volta, e não é bom, né? Não. E essas dores, os tratamentos, eles são diferentes para cada situação? Sim, são diferentes. Eu falo que eu tenho vaginismo. Qual o tratamento que seria para mim? Tá. No caso de vaginismo, eu falo que... Quando eu falo de tratamento, eu falo que no vaginismo sempre tem que estar acompanhado a fisioterapia pélvica, junto com terapia. Sim. Né? Porque o vaginismo, não em todos, mas na maioria das vezes ele tem um fator emocional que está causando aquilo. Vaginismo, que é um fechamento do canal vaginal, e é o que acontece, a mulher não consegue ter penetração. E aquelas que têm penetração com muita dificuldade, têm muita dor, né? Nesses casos, né, das mulheres que têm penetração, já que a gente está falando de dor, a gente fala que tem que ser uma associação da fisioterapia
junto com a terapia psicológica. A paciente tem que estar passando com um psicólogo. Sim. Porque não adianta nada eu ir lá e trabalhar aquela musculatura, segurar a paciente até eu chegar no canal vaginal dela, sendo que ela não está tratando as dores do que ela sofreu por um abuso, né? Ou por algum problema que ela teve, né? Nas próprias relações sexuais dela. É isso que eu ia te perguntar. Digamos que eu tive uma experiência ruim, não foi um abuso, mas eu tive uma experiência ruim durante o sexo. E aquele primeiro momento me causou dor, aquela relação. Não que eu tenha sido abusada, mas que eu tenha sentido esse incômodo, essa dor. Então, psicologicamente, eu vou ligar o sexo à dor. Sim. Você vai ligar o sexo à dor e aí você não vai querer fazer travar. sexo, você vai travar. E aí o músculo, né, o canal vaginal, ele é um músculo. Sim. Né? E quando a gente sente dor, o que a gente faz? Contrai. Aí a gente contrai o quê? O ombro. A gente tem essa postura, Sim. né? Quando a gente está tensa, quando a gente está acanhada ou que a gente está insegura. Quando a gente sofre um processo de dor ou de abuso ou qualquer coisa, e a gente tem uma certa insegurança na relação sexual que está por vir, a gente faz isso com o canal vaginal. Sim. Quando a gente está com muito tesão, a gente está muito lubrificado e esse canal ele está mais aberto. Né? Pode entrar. Pode entrar, né? Então, aqueles idiotas que falam assim, nossa, aquela menina tava muito aberta. Não, meu amigo. Tivemos acesso. Não, meu amigo, eu tava te querendo, mas agora eu não te quero mais, babaca. Abriu a porta. Exatamente. Exatamente. Só que tem um tom que não entende, né? Mas nenhum entende, né? Nenhum não, mas aí, 90% deles não entendem. O 90%. indivíduo vai ter relação sexual. Nossa, a menina tava apertada. Não, meu querido. Não, ela não te queria. Ela não tava te querendo. E a gente até pode fingir o orgasmo. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Mas a mulher pode enganar. Né? E assim, o cara ainda quer esculachar a mulher. E a mulher, quando ela quer enganar, amiga, ela engana do jeito que ela quiser. Ela engana. E aí, no caso do vaginismo, eu falo que o tratamento tem que ser esse, fisioterapia pélvica, que a gente trabalha a musculatura. O que eu geralmente indico para as minhas pacientes é que primeiro eu faço todo um trabalho depois que a gente vai chegar na relação sexual. Sim. Quando ela vai chegar na relação sexual, eu falo para ela ir com muito lubrificante. Eu falo para as minhas pacientes que elas podem usar lubrificante à base de água ou óleo. Hoje em dia eu estou indicando bastante óleo de cannabis nessa situação. Isso aí, cannabis, o óleo de cannabis. A primeira pergunta que eu quero te fazer. O óleo de cannabis, ele já é regulamentado pela Anvisa? Não, infelizmente não. O óleo, para ele ser tomado, ingerido, sim, são os óleos que são indicados para aquelas mulheres que têm uma doença, no caso, uma endometriose, doenças que causam dor pélvica crônica, sim, e não dor só no momento da relação sexual. Certo. Então, mulheres que têm problemas ligamentares ou de nervos, então são pessoas que têm dor pélvica crônica, mulheres que têm endometriose. O que o óleo que ingere faz? Ele modula a inflamação, então ele reduz o processo inflamatório e reduz dor. O que é esse óleo? Gente, aqui a gente só está permitido comprar o óleo. Então, a paciente procura um médico que vai prescrever para essa doença com as doses em que ela tem que tomar e tudo mais. São óleos medicinais que vai ser ingerido. A paciente vai procurar a Anvisa, vai fazer um cadastro na Anvisa, vai ser liberado para a Anvisa e vai procurar uma empresa para se comprar esse óleo, tá? Interessante. Eu sou representante de uma empresa chamada Pangaia, sim, tá? Por que eu resolvi ter alguém para eu representar? Porque, primeiro, eu queria uma coisa que fosse séria. Sim. Segundo, que eu via o desespero na cara das minhas pacientes que queriam tratar com cannabis e tinham essa dificuldade. Então, essa empresa que eu faço uma parceria hoje, com eles te indicam todos os caminhos das pedras para você conseguir um óleo, e esse óleo ele é completamente regulamentado. Aqui no Brasil, a gente não pode
fazer a produção aqui. Sim. Então, toda a produção é feita fora e esse óleo é trazido de fora. Por isso que tem que ter uma autorização da Anvisa. Isso para aquelas mulheres que têm doença pélvica crônica, que Sim. precisam tirar processo inflamatório, que têm endometriose e tal. Quando a gente fala dessas pacientes, que só nós aqui, Sim. meros mortais, né, que tem aquela dorzinha ali no puerpério, na menopausa, né, por falta de lubrificação, aí eu falo para o uso do óleo como lubrificante. E seria esse mesmo óleo ou já seria um outro óleo? Outro óleo, né? Eu falo que o óleo lubrificante, eu gosto de uma parceria que eu tenho também, que chama Flor de Zica. Sim. Por que eu tenho essa parceria? Porque eu já vi paciente falar, nossa, eu usei óleo na relação sexual, tive uma candidíase horrível. E pode acontecer isso, gente, porque é óleo que não é manipulado de forma certa, é óleo feito no fundo do quintal, vai Sim. dar problema, né? O óleo da Flor de Zica, ele é um óleo feito com MTC, eles fazem com óleo que é o mesmo óleo que usam na indústria para ingerir. Para ingerir. Então, é um óleo completamente estéril, não é um óleo qualquer, né? E aí tem muita gente falando assim, ai, mas óleo não tem absorção, né? Lá na vulva. Gente, a vulva, o canal vaginal, ele é uma mucosa. E óleo tem absorção, sim, na mucosa. Aí você vai me falar, Elaine, tá, mas e aí? Como é que funciona? Eu falo para as pacientes tanto usarem na masturbação, o óleo com cannabis, ou usar no momento da relação sexual, ou ainda passar antes, ter um contato com a sua florzinha ali, deixar ela dilatada e depois partir para a relação sexual. O que esse óleo faz em uso tópico lá na mucosa? Ele promove uma vasodilatação, né? Ele dá vasodilatação. Então, essa vasodilatação, você vai sentir, eu falo que é uma coisinha gostosa, assim, lá embaixo, um certo relaxamento na musculatura do canal vaginal. Sim. Além da lubrificação. Então, isso ajuda na redução de dor, né, para esses tipos de paciente, que são as pacientes menopausadas, as pacientes de puerpério e tal. A marca que produz óleo lubrificante, é importante que ela saiba dividir o que vai ter da cannabis nesse óleo. Quando a gente fala de uma paciente menopausada, por exemplo, ela é uma paciente que a libido tá lá, ela precisa ter aquela lá embaixo. Bota fogo, né? Lá, E o que bota fogo é o THC, né? É o THC, que é a substância da cannabis que vai dar uau, né? Agora, quando a gente fala em dor, que essa paciente fala, não, eu tenho dor naquela região, e não é por falta de lubrificação, por ela estar com a libido baixa, sim, aí a gente entra com óleo que tem uma maior quantidade de CBD. E aí, muitas vezes, a gente nem usa ele ali no momento da relação sexual, a gente passa ele um pouquinho antes, dá uma preparada para essa mulher ir para a relação sexual sem dor. Sim, no caso já lubrificada, né? Além de lubrificada, né, sem dor. Sim. Então, assim, ter essa diferenciação entre CBD e THC. Tem muita gente que fala, não, mas o óleo tem que ter tudo. Gente, eu concordo. Mas dor na relação sexual, às vezes elas têm fundo específico. Ou essa mulher tá com a libido lá embaixo, né? Ou muitas vezes essa mulher tá com a libido lá embaixo, tá sentindo dor. O que eu preciso trabalhar primeiro? A dor e depois trabalhar essa questão da libido? E o óleo que tem THC, o óleo que tem CBD, eles fazem funções diferentes, né? E é por isso que é importante ter uma pessoa uma empresa que tenha um óleo que tenha essa diferenciação, sim, entre CBD e THC. Eu falo que o CBD, ele modula dor, modula inflamação. O THC, ele dá o barato, né? O THC... Ele é a chamazinha lá, ele, né? É a chamazinha. O THC, ele tem uma função nervosa muito grande, né? Sim. Então, ele é o que dá a brisa em si, né?
Ó, a Thay tá aqui. Cília, eu quero esse óleo. Gente, pensa aí, Jesus. Thay, Tati, me chama no direct que eu te passo o contato da Elaine e aí vocês conversam. Me chama no direct, Tati. Aí ela te explica mais um pouquinho sobre o óleo e você vê com ela como é que você pode fazer. Manda um direct para mim, maravilhosa. Então, vamos lá. E você falou aí da diferença dos dois. São duas empresas, no caso, que fazem. Você Sim, tem essa... eu falo que eu eu indico essas por Sim. quê? Primeiro, porque as minhas pacientes, elas precisam de coisas que sejam mais acessíveis, Sim. né? Quando essas pacientes têm dor, né, e ela tem condição financeira muito, muito, muito difícil, muitas vezes elas procuram associações, né? Sim. E aí precisa ver se a associação consegue encaixar essa paciente, né? No caso, eu tô dizendo dores tipo endometriose, dor pélvica crônica, dores em que ela tem que fazer a ingestão do óleo, né? Agora, quando essa mulher, ela simplesmente quer movimentar essa vida sexual dela com um lubrificante, né? Ou simplesmente dar uma pimentada, uma esquentada, aí eu falo para procurar a flor de Zika, que é a flor que eu falo que tem eu não conheço outro lugar que tem um óleo. Eu já experimentei vários óleos. Sim. Que tem um óleo que eu tinha tido essa sensação realmente que eu queria, o resultado. E aí eu comecei a testar, né, com as minhas pacientes. Eu sempre falo para as pacientes procurarem um médico ginecologista aí para estar conversando sobre, mesmo porque eu sou uma fisioterapeuta, eu não sou uma prescritora de óleo de cannabis. Eu sou uma terapeuta canábica, eu facilito os meus pacientes chegarem até a cannabis, a essa solução. Ou por chegar até a Anvisa, ou por ter um óleo de qualidade lubrificante, né? Lembrando que o lubrificante, ele não é uma coisa em que nosso país aceite. Sim. Né? Ainda então, não, assim, né? A gente procura fazer nos âmbitos legais, então colocar terpenos, né? E outras substâncias que são permitidas, na verdade, em relação a cannabis. Sim. Né? E não coisas ilegais, né? Sim, isso é importante, né? Porque eu já vi várias pessoas anunciando o lubrificante de cannabis e estes em especial, eles não podem realmente estar em circulação, não podem estar em... Como é que fala? No comércio. No comércio, isso. Não poderiam, na verdade, estar no comércio, mas estão aí por baixo do pano. Sim. Então, antes de você ir se aventurar aí no mundo dos cannabis, dos lubrificantes, verificar a procedência, se realmente vale a pena o risco, se tem uma como é que fala? Você está mentindo? Uma indicação de confiança, sabe? Alguém que indique uma procedência realmente que vale aí a pena o risco. Então, fazer uma pesquisa é muito importante, até porque minha pepeca eu não achei no lixo para estar colocando qualquer coisa. Verdade. Pensa que a gente tem que colocar lá tudo que a gente coloca, né? Que a gente tem segurança. Sim. Então, você pensa assim, eu vou colocar isso, eu colocaria isso na minha boca? Eu colocaria isso na minha pepeca? Então, é a mesma coisa. Né? Ali na mesma proporção. E é importante, porque se você usa, digamos, um óleo de procedência duvidosa ali, vai te causar um pós, uma contraindicação. Sim, eu conheço pessoas que fizeram uso de óleo e que aí, uma amiga minha, por sinal, ficou com uma candidíase. A gente, candidíase que foi um ó para tratar. Um ó. E era uma marca conhecida, tá? Era uma marca muito conhecida, assim, de mídia. E no final das contas, causou-lhe uma candidíase, né? E a gente pensa, o que será, né? Foi a manipulação ali, né? Ou até mesmo a flora dessa mulher não condiz, não aceitou. Às vezes o óleo pode até ter uma boa procedência e a flora não aceitar. Tem né? isso também, Tem né? isso também. Porque cada então, organismo, assim, cada corpo é um corpo, né? Cada corpo reage de uma forma, né? Então, assim, é importante
A mulher saber o que ela tá colocando ali e ainda ir com calma, Sim. né? Mesmo porque óleo também não é uma coisa que tem que ser. Ah, eu tenho relação sexual todo dia, eu vou usar o óleo todo dia. Não, né? Olha para de vez em quando, né? Não é para ser um objeto da sua relação sexual. Sim. Toda relação sexual eu vou usar óleo de cannabis. Ali o óleo é para diminuir, na verdade, para solucionar um probleminha ali. Solucionar. E não para você usar como camisinha, que não pode faltar. Exatamente. Aí entramos em outra coisa. Quando a paciente vai usar o óleo, geralmente tem óleo de coco ali no meio. Óleo de coco é incompatível com a camisinha de látex, mas você pode usar camisinha sem látex. E tem uma marca de camisinha, não faço jabá, mas eu acho que ela tá sendo ótima influência aqui. Ela tá sendo ótima influência aqui. Tá ganhando pra isso, mas pode falar que a gente quer. É a Skin. E eles nem sabem que eu existo. Mas é um tipo de camisinha sem látex. Vai na farmácia e fala, eu quero uma camisinha sem látex. Sim. Tá? As camisinhas sem látex, elas são compatíveis com óleo de coco. Sim. E pode usar, né? Pode usar com óleo de cannabis. Mas camisinhas que tem látex não dá para usar. Ela rompe. Porque ela vai romper, ela vai ficar pegajosa e ela vai desfazer. Parece que ela desmancha. E aí... Parece chiclete, aquele chiclete quando exatamente. Ela vira chiclete. Então, assim, tem que usar o óleo junto com uma camisinha sem látex. E vocês acham na farmácia, qualquer farmácia quer uma camisinha sem látex. Skin, tipo cerveja. Sério! E o pior é que, assim, eu só conheço essa marca. Na farmácia só tem. A gente tem até umas que a gente usa na fisioterapia, porque muitas vezes a gente vai manipular paciente, colocar camisinha em aparelho. A gente tem umas camisinhas sem látex e sem lubrificante, né? E a gente tem marcas, mas na farmácia só tem essa daí. Nossa, que eu saiba. Eu não me lembro de marca de camisinha. Também não. Não lembro nenhuma, não. Sola, Nossa, e tu tá transando com quê? Mas só que eu não me lembro. Eu não paro pra olhar o nome da camisinha, não. É saco de geladinho? Geladinho aí. Não me lembro o nome de camisinha, não. Nunca parei pra prestar atenção. Eu só conheço o Alalme lá, só. Mentira, ela não conhece. Só. Tu viu que ela não sabia. Mentira. Eu só conheço, essa eu conheço. Só essa eu conheço. Eu sigo uma na lista, mas eu não me lembro o nome também, não. Mas eu recebi aqui, voltando aqui para o tema, eu recebi umas perguntas com relação às dores. Pode mandar. Uma amiga mandou um assim para mim. Se tive uma relação sexual e agora estou sofrendo muita ardência urinar. O que pode ser e como eu faço para melhorar? Tipo, ela transou no momento do sexo em si, ela não sentiu dor. Mas depois do ato, ela passou a sentir dor quando ela vai no banheiro fazer xixi. Nossa, eu falo que assim, né? Aquele negócio de transar, né? Gozar. Sim. Vai fazer xixi. Sim, a gente tem que urinar para limpar o canal da uretra, né? Tanto nós quanto os homens também, né? Quando a mulher tem dor de queimação urinária pós relação sexual, das duas, uma. Ou aquele amigo ali, aquele boy, tava com alguma bactériazinha, né? Se ela fez esse sexo com camisinha, tomara a Deus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ela pode também sofrer uma alergia ao látex ou a camisinha. Gente, essas camisinhas que tem sabor de morango, sabor de chocolate, sabor de tutti-frutti com pêssego. Gente, isso dá candidíase, dá bonito. Dá candidíase bonito. Então, assim, pode ser ou o bicho desencapado ou o bicho encapado com uma coisa que não caiu bem pra ela. Não era pra estar ali. Ou então, certas posições sexuais, você fica machucando o canal da uretra. Vamos lá. Ai, gente, ela Ai, você tem uma pepequinha igual a minha. Deixa eu ver se a pepeca tem. A minha pretinha, a minha pepeca. Minha descolorida. A minha pretinha. Tem uma pepequinha. Então, aqui, ó.
canal vaginal, clitóris. Clitóris está aqui, essa bolinha. Aqui embaixo do clitóris a gente tem o fundo que é a uretra. O pênis bate na uretra em algumas posições. Sim. Não sei se vocês já passaram por isso quando a gente está começando a ter vida sexual. Né? Tipo, tá com o namoradico, tem várias relações sexuais. É infecção urinária não acaba mais. Eu falei isso essa semana. Tipo, é uma dor infeliz. É porque assim, você fica um período sem sexo, aí você vem e começa a ter sexo sempre. Sim, só que aí não é aquele sexo morno. Sim, É aquela aquele pegação. sexo com aquela pegação e aquelas posições, né? Aí essas posições estão machucando sua uretra. Aí a gente fala que ela tem uma infecção urinária por uretrite de contato. Então, Sim. o que é? O pênis batendo na uretra. O pênis batendo na uretra inflama. Muitas vezes essa inflamaçãozinha que dali sobe infecção urinária. Menina, eu descobri que esse problema através do filme Comer, Rezar e Amar. Você lembra? O que ela faz? Que ela chega travada para É. fazer uma massagem. E a mulher falou que era falta de sexo. Aí depois ela volta Com na a infecção mesma urinária. bebedeira e fala que tá com uma dor. Aí ela fala. Excesso de sexo. Excesso de sexo. Eu descobri Então, isso. Que o há muitos problema não é anos. nem o excesso de sexo, é que quando a pessoa faz muitas vezes em posições que estão machucando a uretra, aí vai causar essa infecção urinária, porque ficou raspando ali. Ou aquelas outras situações que eu falei, Sim. né? O alergia ao látex ou a bactéria no pênis, né, do indivíduo. Então, quando começar a fazer, vai devagar. Vai devagar e cuidado com as posições. Cuidado com as posições. Cuidado com esse negócio de subir no lustre e pular. Que isso, Vai dar muito ruim. Se o lustre não quebrar, né? Se o lustre não quebrar, já cai com o lustre na cabeça do indivíduo. E aqui, essa aqui eu acho que você respondeu, porque a pessoa fez mais ou menos a mesma pergunta. É normal sentir dor urinar após a relação sexual? Mas então, essa é quando machuca a uretra. Aí você vai sentir queimar. Aí sentir dor, sentir queimação na hora que urina. Ou também, gente, tem uma outra coisa. Quando essa mulher tem relação sexual e ela tem orgasmo, gente, quando eu tô falando em relação sexual, é que eu falo indivíduo, mas eu tô dizendo o homem ou a mulher, tá? Tanto faz se ela tá tendo relação com uma menina ou com um homem. Quando essa mulher tem um orgasmo, ela faz contrações, várias contrações no corpo, né? Contrai o assoalho pélvico, que é o canal vaginal dela, então ela faz várias contrações, contrai. Depois ela relaxa. Aí ela vai fazer xixi. Ela senta para fazer xixi. O xixi não sai. Parece que o xixi tá preso. É igual quando você foi fazer compras na 25 de março, não achou um banheiro e voltou para casa com a bexiga explodindo. Você senta na privada, o xixi não sai. É a mesma causa. É o quê? É você ficar contraindo o canal vaginal. Contraindo. Na hora de fazer xixi, você não consegue relaxar. Para o xixi sair, esse canal ele tem que relaxar a musculatura em volta da uretra. Ela tem que relaxar para essa urina sair, né? Então, muitas vezes acontece isso. Pós-orgasmo, ter essa dificuldade de urinar. Por quê? Porque de tanta contração que fez no orgasmo, ainda mais se é um orgasmo prolongado, ou se é um orgasmo atrás do outro orgasmo. E assim, durante o orgasmo, aquela sensação, você sente uma sensação de que a bexiga tá cheia, que você realmente quer fazer xixi. Sim. Aí quando você vai no banheiro para fazer xixi, você não consegue. Sim, porque no orgasmo, essas contrações que a gente faz, né, no orgasmo, estimula a bexiga. Sim. Você pode estar com a bexiga vazia. Parece que dá um pezinho, uma vontade de fazer xixi. É porque a contração que você fez de assoalho pélvico, ela é diretamente proporcional à contração da bexiga. Então, quando você contrai o assoalho pélvico, você relaxa a bexiga, e aí a bexiga quer soltar a urina, mesmo que muitas vezes ela não esteja cheia, né? Perfeito, entendi. Nossa, que coisa. Então, cuidado aí, hein, gente. Essa aqui eu achei interessante. E eu não consegui fazer uma associação, uma relação aí com a dor em si. Mas me ajuda. Dores de estômago. Após ter uma relação sexual, é normal?
Nunca vi, gente. Ela falou que ela mandou que ela sente dor no estômago após ter. Será que tá grávida? Não sei, não Ou ela sente culpa. É isso que seria. Ela sente dor no estômago. Eu não consegui. Na hora que eu li, eu não consegui fazer uma ligação, tipo, estômago. Não consegui fazer essa associação. Nem eu consigo fazer essa associação, essa relação de dor de estômago. Pode ser nervoso, porque pode ter gastrite, tá lá no... Mas foi o que eu falei. Sim. Será que ela sente uma culpa? No momento que ela tá ali, na relação sexual, será que ela não tá tensa? Será que ela não tá insegura? Ela tá com medo? Tá preocupada com algo? Ela não tá ali relaxada? E aí, quando a gente tá nessa situação, a gente produz substâncias estomacais, né? Tipo, suco gástrico em excesso, vai dar dor de estômago. E se você tiver com isso, se você tiver uma gastrite nervosa, então... Aí só piora, né? Porque na hora que eu recebi a pergunta, eu fiquei meio, tipo, né? Não sei responder, não vejo. Não consegui. Não consegui. Ela pode ter algum probleminha aí que cause a dor no estômago. Não necessariamente a relação sexual, assim, mas um estresse causa uma dor no estômago. Porque se você tem gastrite, tudo ali afeta, né? Principalmente parte emocional, né? E aí, de repente, ela tá indo para essa relação sexual, não tá relaxada, ou não tá curtindo, ou não tá gostando, ou tá indo por obrigação, ou está indo com culpa, ou está indo com medo, ou está indo com insegurança. E que acaba afetando a dor mais emocional. Então, aí o melhor é procurar ajuda terapêutica. Ou então descobrir primeiro vai no gastro primeiro no estômago e não achando a solução, procurar um terapeuta fácil aí para poder te ajudar no quesito psicológico mesmo, né? Tem outra pergunta aqui. Mas isso eu acho que entra na menopausa. Essa última aí que eu te botei. É normal sentir secura vaginal ter relação sexual após os 40 anos? Não sei, porque depende também. A menopausa depende da idade, depende muito de pessoa para pessoa, né? Para pessoa. Eu posso dizer que eu já vi mulheres com 36 anos tá com alteração e falar assim, meu Deus, eu não sou mais a mesma, meu Deus, 36 anos. E também tem o paciente que tá lá com 55 anos e fala, tô ótima. Então, assim, é muito relativo, né? Cada corpo, cada forma. Mas pensar em 40 anos pode sim já começar um processo de ter secura vaginal, tá? Não sei te falar se é pouco ou se é muito, né? Tudo depende de se você teve filhos, quantos filhos você teve, como que tá a sua relação sexual, se você é uma pessoa ativa ou não, tudo depende disso também. Mas se você tem 40 anos e você já começou a ter essa secura vaginal, você tem que identificar se essa secura vaginal é um processo físico seu, né? Ou se essa secura vaginal, ela é um processo psicológico. E o psicológico entra naquilo que a gente falou. Então no meu casamento tenho 40, tô no meu casamento há 20, não tenho mais desejo, não tenho tesão, faço por obrigação. Aí vai ser difícil lubrificar. Quando se tem vontade, se tem desejo e se tem tesão, a lubrificação vem, mas muitas vezes com alteração hormonal, mesmo você tentando trabalhar que você não vê alteração lá, e aí você tem que entrar com terapia hormonal. Sim. Tem que procurar o ginecologista, médico ginecologista, para fazer essas alterações hormonais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito, gente. Então, nosso horário, gente, já acabou. Já acabou, gente. Que rápido. Tem tanta coisa ainda para falar, gente. Marcar outra. Que rápido, vou marcar outra já, gente. Mides, nosso horário chegou. Gostaria de agradecer a todas vocês que participaram, que mandaram perguntas, que estão aqui assistindo a gente. Elaine, meu amor, muito obrigada. Foi maravilhoso. Foi divertidíssimo. Foi lindo. Gostoso. Muito bom. Real. Obrigada por participar, por ter vindo até aqui, né? Se disponibilizar, vir aqui, dar essa aula pra gente. Obrigada de coração.
Deixa aqui suas redes sociais para as nossas amigas te acompanharem. Gente, minha rede social, Fisiofeminina, Elaine Joyce. Meu Instagram, né? Eu tô só no Instagram, não estou no Facebook. Essa minha rede social lá, eu tiro dúvida, eu posto alguns conteúdos. Gente. Não sou assim aquela pessoa, né? Super firme na rede social, mas posto algumas coisas quando dá. E eu tô lá. Aí lá eu sou terapeuta canábica, sou fisioterapeuta pélvica, sou acupunturista. Então, quem precisar, né, dos meus das minhas gentes do meu gentil trabalho, tô lá, você pode me procurar no direct do Instagram. E é isso. E é isso, gente. Obrigada. Eu acho que o Insta já barrou a gente ali 1 hora de live. Obrigada por vocês participarem. Semana que vem não teríamos, mas na próxima quinta estaremos aqui, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês e até a próxima. A Insta barrou a gente porque foi 1 hora. Eu falo pra caramba. Ai, eu adorei, mas é bom. A gente respondeu tudo, velho. Obrigada, meu amor. Foi muito lindo. Foi lindo. Encerrou aí, irmã? Ai, que maravilha.